Salve, salve, meus queridos, professores Zanin na área, mais uma vez com vocês, hoje para falar um pouquinho sobre a isomeria espacial do tipo óptica. Nós já estudamos a isomeria espacial do tipo geométrica, onde nós encontramos lá os isômeros cis, trans e os isômeros E e Z, desta vez os ópticos. Existe uma impossibilidade de representar esses compostos, porque desta vez a representatividade no espaço é muito necessária para tentar entender as diferenças entre esses isômeros. Então a gente vai começar buscando de forma teórica essas diferenças. E olha onde nós esbarramos, nesta possibilidade de enxergar os isômeros espaciais. Primeiro, eles apresentam propriedades físicas e químicas iguaizinhas, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Então é muito difícil não só, por exemplo, diferenciá-los no papel, porque tem propriedades físicas e químicas iguais, mas também até mesmo isolá-los, separá-los, identificá-los. Certo? Bom, mas olha só duas coisinhas que eles apresentam de forma distinta. A primeira é atividade biológica, ou seja, a interação com organismos vivos de um isômero para com o outro é diferente. Por exemplo, no caso da laranja, nós temos um isômero que gera um sabor adocicado, e no limão nós temos um isômero que não tem sabor algum às nossas percepções. Basicamente, essa seria a diferença entre a laranja e o limão, o D-limoneno e o L-limoneno. Muitas substâncias têm alguma efetividade, como adoçantes que têm sabor adocicado, mas um isômero óptico que pode ser cancerígeno. Então isso aqui é bem importante, queridinho dos vestibulares, e anote isso. Bom, outra diferença que esses isômeros apresentam é o comportamento diante da luz polarizada. Como assim, professor, comportamento diante da luz polarizada? Esses isômeros desviam a luz polarizada de forma distinta. Então, se você tem um isômero e você incide luz polarizada, a luz sofre um desvio. O outro isômero vai sofrer um desvio opositório a este primeiro desvio. Para você entender um pouquinho melhor sobre isso, eu vou representar o esquema em que demonstra, em que nós observamos esse desvio. Bom, primeiro nós precisamos de uma fonte de luz e eu preciso me certificar de que nós sabemos o que é luz. Luz, numa perspectiva, sem ser a perspectiva de partícula, é um conjunto de ondas eletromagnéticas, ou seja, são ondas eletro e magnéticas que vibram em infinitos planos. Uma forma de representar isto é fazer um círculo com um monte ou N risquinhos representando esses planos infinitos em que a luz desvia. Essa luz a gente chama de luz natural, e se nós incidirmos, essa luz é luz natural, não polarizada, o termo a luz natural, uma luz não polarizada, o que implica que ela vai vibrar em todos os planos, infinitos planos, campos elétricos e magnéticos. Quando nós incidimos essa luz em determinados objetos, especialmente alguns prismas, tem um famoso que é chamado prisma de Nicol, em que a luz passa sobre ele e sofre um processo de polarização, daí de forma geral isso é chamado de polarizador. Como eu disse, um bem famoso nesse histórico do estudo da isomeria é o prisma de Nicol, ok? Que usa as patatas da Islândia, um tipo de carbonato. Bom, enfim, quando a luz passa por esses polarizadores, ela passa a vibrar em um único tipo de plano. Aqui tem dois risquinhos porque é um plano elétrico e um plano magnético. Essa luz é chamada de luz polarizada. É muito utilizado para, por exemplo, efeitos para assistir nos óculos de 3D. Existem óculos que têm esse comportamento. Displays de LCD usam a polarização, ou seja, polarizadores, para que você tenha efeitos visuais. Bom, então a luz polarizada, essa luz polarizada, quando incide, aqui tem um equipamento, um dispositivo, parece uma luneta chamada polarímetro, que contém uma substância em que nós queremos observar se existe isomeria óptica, se existe isômeros ópticos, isso aqui se é um dos isômeros ópticos. Então a gente incide a luz polarizada sobre essa substância, tá vendo aqui, ó, desvio da luz polarizada. Então primeira coisa, a gente polariza a luz através de um polarizador, incide essa luz polarizada em uma substância, e aí, como observador, nós temos três possibilidades. A primeira possibilidade é de ver absolutamente nenhum tipo de desvio. Eu estou representando por uma flechinha, então imagine esse eixo aqui vertical, um eixo dessa luz. Então aqui nós observamos que não tem desvio nenhum, a luz mantém aqui de forma vertical, íntegra, então não teve desvio. Dizemos que essa substância aqui, caso isso aconteça, caso nós observamos isso aqui, ela não tem atividade óptica, é uma substância inativa. Então o termo inativo é para qualquer substância que não tenha ou não apresente isômeros ópticos. Assim como os isômeros geométricos que a gente estudou, o cis e trans, não é toda substância que tem isomeria geométrica cis e trans. Era preciso ter um travamento do plano e era preciso ter os ligantes diferentes naqueles carboninhos travados. Aqui também existem condições.
Então não é toda substância que apresenta. Então se eu desconfio que uma substância pode ter atividade óptica, ou seja, pode apresentar isômeros ópticos, olha o problema, a necessidade. Todo medicamento tem que passar por um teste desse, porque pode ter uma atividade biológica diferente que possa ser perigosa. Então essa é uma possibilidade, colocar a substância dentro do polarímetro e não verificar atividade óptica, quer dizer, não ter desvio nenhum. Mas nós podemos encontrar um desvio da luz. Perceba que a luz sofreu um desvio no sentido horário. Esse desvio indica que essa substância tem atividade óptica, ou seja, é uma substância, é um isômero que a gente chama de opticamente ativo. Deixa eu vir para o lado de cá para mostrar com mais efetividade. Então, tem atividade óptica, é um isômero opticamente ativo. Esse isômero que desvia a luz no sentido horário, ou seja, para a direita, é chamado e vai ser chamado por nós de destrógeno. Destro, giro, giro para a direita, que mais corretamente, modernamente, representado por um sinalzinho de mais, e mais antigamente por um Dzinho itálico, mas também é possível você observar isso, tá bom? Então, de forma simplista, simplificada, a gente representa o isômero destrógeno, aquele isômero que vai desviar o plano da luz polarizado para a direita, no sentido horário, com um Dzinho e com maisinho. Esse Dzinho está em desuso porque tem uma outra representação em que a gente usa um D, que é uma representação que a gente chama de Fischer, em que usa D, muito comum para açúcares, por exemplo. Então o maisinho é mais moderninho, está sendo mais utilizado. Bom, mas existe uma terceira possibilidade, que é verificar um desvio no sentido anti-horário, ou seja, um desvio para a esquerda. Esse desvio anti-horário vai gerar, então, obviamente, um isômero aqui nessa substância. A substância tem um isômero. Esse isômero, que tem atividade óptica, é chamado de levógiro. Os isômeros levógiro, levos é esquerda, giro, giro para a esquerda. Pode ser representado por um menuzinho, em contraposição ao maisinho do destrógeno, ou com L minúsculo e itálico, beleza? Então, como que eu posso verificar? Essa é a primeira questão. Como eu posso verificar a atividade óptica, se uma substância tem isomeria óptica? Coloca dentro do polarímetro, incide luz polarizada nesta substância. Se ocorrer um desvio da luz polarizada, existe isomeria óptica. Se desviar para a direita ou sentido horário, você encontrou o isômero destrógeno. Se desviar para a esquerda, sentido anti-horário, você encontrou o isômero levógeno, certo? Bom, a questão é, nem sempre nós vamos ter um polarímetro para verificar a atividade óptica. Então, como que a gente pode identificar a isomeria óptica no papel? Professor, eu vou fazer uma prova de vestibular, vou fazer o Enem, e como que eu posso verificar isso? Beleza. Nós sabemos, Pasteur, lá no século XIX ainda, verificou que estas substâncias, todas essas substâncias que tinham atividade óptica, tinham alguma coisa em comum. Elas eram assimétricas. O cara fez isso manualmente, separando com microscópio, de forma simples, com uma lupa, essas substâncias, a partir de uma espécie contida no vinho, o ácido tartárico. Tartarato de sódio, perdão. Essas moléculas todas que promovem essa atividade óptica, ou seja, que contém isomeria óptica, que pode gerar isômeros ópticos, elas são moléculas que são assimétricas. Professor, como assim assimétrica? Bom, nós sabemos o que é assimétrico. Por exemplo, minha mão é assimétrica. Isso significa duas formas de observar a simetria da minha mão. Uma é cortá-la no meio. Ao cortá-la no meio, você vai verificar que uma metade não é igual à outra. A outra é colocar na frente do espelho. Quando eu coloco minha mão esquerda na frente do espelho, eu verifico o que a gente chama de imagem especular, ou seja, a imagem do espelho, mas o que eu vejo lá é a mão direita. Isso significa que os dois objetos, o objeto real e a imagem, não se sobrepõem. Então, você colocar uma mão direita em cima da esquerda, apesar de conter todas as mesmas informações, elas não se sobrepõem adequadamente. Então, essas moléculas têm como característica exatamente isso. A imagem do espelho dela, ou seja, a imagem especular, não sobrepõe ao objeto ou à molécula real. Então existem duas substâncias, mão esquerda e mão direita. Por isso destrógeno e levógeno. Essas substâncias vão ser iguaizinhas. Se você tentar descrever a diferença entre as duas mãos, você não consegue. Tem tudo igual, entendeu? A única diferença é que uma é imagem especular da outra. Uma não sobrepõe a outra, só isso. Mas tem todos os mesmos componentes em todos os lugares. Então, moléculas que se comportam como a mão, já você vai entender a importância desse exemplo da mão, elas são assimétricas e, por consequência, elas contêm um carboninho ali, responsável por isso, muito importante, chamado de carbono assimétrico, que tem um apelido de carbono quiral. Esse termo é campeão de audiência. Sabe de onde vem o termo quiral? Vem de quiros. Quiros significa mão.
Então, por exemplo, ciganos praticam a quiromancia, leitura das mãos. Um carbono quiral é um carbono que se comporta como uma mão, ou seja, assimétrico. E é em busca deste carbono que nós vamos. Tá, professor, deixa eu ver. Como que eu posso... Vamos resumir isso aqui. Professor, como que eu posso identificar a isomeria óptica no papel? Bom, nós estamos em busca de moléculas assimétricas. Tá, professor, mas como que eu sei que uma molécula é assimétrica? Quando ela contém um carbono assimétrico, também chamado de carbono quiral. Tá, professor, mas como que eu sei que o carbono é quiral? Certo. O carbono quiral é um carboninho que vai fazer 4 ligações simples. Atenção, 4 ligações simples, ou seja, é um carbono sp3. Não pode ter uma dupla, não pode ter uma tripla, apesar de também existir isomeria óptica em compostos insaturados. Por exemplo, os dienos acumulados, quando você tem duas duplas, também tem uma assimetria na molécula, mas a gente não vai discutir esse caso. Nós vamos focar no carboninho sp3, que é o clássico dos vestibulares, quer dizer, o carboninho que faz 4 ligaçõezinhas simples. O carboninho faz 4 ligaçõezinhas simples, daí, obviamente, ele vai ter coisinhas ligadas nesse carboninho. Então, esses quatro ligantes que eu estou chamando de R de radical, esses 4 radicais, não importa se é carbono, se é hidrogênio, se é oxigênio, se é um grupo funcional, se é cloro, se é bromo, não importa. Essas 4 pecinhas ligadas, todos esses R's devem ser diferentes entre si. Então, R4 tem que ser diferente de R2, que o R4 tem que ser diferente de R3, R4 tem que ser diferente de R1 e para todos a mesma análise. Tudo bem? Então não eu já vi assim, R1 é diferente de R2, que é diferente de R3, que é diferente de R4. Não, porque isso implica que R1 pode ser igual a R4. Todos têm que ser diferentes entre si. Então quando a gente encontra um carbono, né, que tem 4 ligantes e todos são diferentes entre si, não precisa ser só um átomo, como eu disse, pode ser um grupo de átomos, pode ter 50 átomos aqui, esse R3 pode ter 50 átomos. Se esse grupo de 50 átomos for diferente desse R2, tiver 39 átomos de forma diferente ali, nós estamos falando dessa diferença. Esse carbono vai ser assimétrico, ou seja, um carbono quiral, vai apresentar simetria molecular e eu posso voltar, né, imaginar o slide anterior de que vai desviar a luz polarizada, se desviar para a direita eu encontrei o destrógeno, se desviar para a esquerda eu encontrei o levógeno. Beleza? Bom, professor, você pode dar um exemplo? Claro, vamos lá. Bom, dá uma olhadinha nessa molécula aqui, tá vendo? Essa molécula tem um carbono quiral. Esse carbono quiral, eu acabei passando batida, eu vou voltar aqui, ó. Nós costumamos representar por um asterisco nas costinhas dele, assim, ó, tá bom? É uma linguagem comum para indicar a existência dele. Então, num composto complexo, você vê um asterisco na costinha do carboninho, assim, nós estamos identificando um carbono quiral, beleza? Bom, então imagine aqui esse composto aqui, esse aqui é o ácido lácteo. Existem 2 ácidos lácteos. Um ácido lácteo do leite, daí o termo lácteo, de via láctea, via branca, e um ácido lácteo que é produzido na musculatura quando se faz, por exemplo, atividade anaeróbica. Alguém já tomou leite e teve cãibra? Não, porque existem 2 ácidos lácteos, um que está presente no leite e um que está presente na musculatura quando se faz atividade anaeróbica, responsável pela cãibra. Então, nós temos aqui um carboninho quiral, que é responsável pela atividade óptica do ácido lácteo. Eu vou desenhar um espelho aqui, imaginando um espelho, e nós teríamos a imagem especular daquela molécula. Essa molécula, se tivesse representada de forma tridimensional, ou seja, esse carboninho dentro do tetraedro, você ia observar que isso aqui não sobrepõe aquilo lá. É a mão esquerda e a mão direita, ok? Bom, isso significa que nós encontramos, né, os isômeros ópticos. Esse aqui, só por convenção, poderia dizer que esse aqui é o levógeno e esse aqui seria o destrógeno, tanto faz, não tem como representar no papel, apesar de poder fazer um combinado, né, na representação de Fischer, mas não é o caso agora. Então, esse aqui é o destrógeno, porque eu estou determinando, e esse aqui, portanto, é o levógeno. Esse desvia a luz para a direita, esse desvia a luz para a esquerda. Mais uma vez, eu estou determinando que esse é o destrógeno e esse é o levógeno. Se eu tivesse escrito que esse é o levógeno, esse aqui seria o destrógeno. Esse parzinho de isômeros recebe um monte de nome estranho. Por exemplo, um deles é enantiômeros ou enantiomorfos. Ou então antípodas ópticas. Podos é pés, né? Antipés. É a mesma coisa que a mão, né? Tipo, mão esquerda, mão direita. Também tem o pé direito e pé esquerdo. Então, é pé direito e pé esquerdo óptico, né? Os pés ópticos. Um e outro, beleza? Então, recebe alguns nomes estranhos, não se deixe intimidar. Então, os isômeros espaciais são estereoisômeros, isômeros espaciais, estéreo de espacial.
enantiômeros, enantiomorfos, antípodas ópticas, estereoisômeros. Esses isômeros ópticos podem ter esses nomes um pouquinho estranhos, beleza? Bom, vamos tentar verificar isso numa molécula mais complexa, porque é isso aqui que, na verdade, vai, né, nos aparecer em alguns vestibulares aí. Então, dá uma olhadinha nessa molécula aqui, tá certo? Bom, a primeira pergunta são perguntas que eu vou fazer que são comuns, assim, né? Essa molécula apresenta atividade óptica? Bom, eu coloco no polarímetro, não vai ser o caso fazendo uma prova, ou eu procuro carbono quiral. O que um carbono quiral é? É um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Então vamos em busca. Ó. Esse carbono tem 3 hidrogeninhos, não serve. Aqui é nitrogênio. Esse carbono aqui tem 2 hidrogênios ligados nele, então não serve. Aqui também não serve. Aqui, opa! Esse carboninho aqui é um carbono quiral. Por que ele é um carbono quiral? Isto aqui ó, é um ligante, tudo isso aqui é um ligante. Daí ele tem um hidrogeninho que não está representado, na forma de bastão não representa. Aqui embaixo, esse radicalzinho aromático aqui, ó, tá certo? Também, que é o fenil, também é um ligante diferente. Então, isso aqui é diferente disso aqui, que é diferente do hidrogênio, que é diferente de tudo isso aqui, ó. Então, tendo 4 ligantes diferentes, esse carboninho é quiral, essa molécula apresenta atividade óptica. Esse carbono não pode ser, porque tem 3 flúor. Esse aqui tem dupla, não é um carbono sp3, e assim por diante, este é único. Então, a primeira pergunta, tem atividade óptica? A resposta é sim, tem isomeria óptica. Mais um composto, vamos em busca dos carbonos quirais, se existe, né? Então, ó, aqui não, porque tem uma dupla ligação. Aqui, vamos aqui, ó, eu tenho um na cara aqui, ó. Esse aqui é um carbono quiral, porque tem um CH3, daí tem esse grupinho aqui, daí tem um hidrogênio que eu não estou vendo, e tudo isso aqui, ó. Este é. E eu coloquei esse exemplo de propósito por causa deste carboninho aqui, tá vendo? Esse carbono também é quiral. Nos ciclos, nós também podemos ter isomeria óptica, atividade óptica em carbonos de ciclo. Por quê? Porque basta você ter ligantes diferentes. O problema é que no ciclo, tipo, então a cadeia se encerra no próprio carbono. Quer dizer, você sai daqui, ó, faz isso aqui e volta aqui. Então, como que eu vou saber se os ligantes são diferentes? Nós verificamos se a sequência é diferente. Por exemplo, presta atenção nisso, ó. Sai desse carbono, nós temos um nitrogênio, certo? Sai desse carbono para baixo, nós temos um CH2. Então, tá vendo que a sequência é diferente? Indo para cima, nitrogênio. Indo para baixo, CH2. Portanto, tem 4 ligantes diferentes, porque tem um hidrogênio aqui também, e daí tem esse grupo aqui, os 4 são diferentes, portanto, tem atividade óptica. Esse carbono é quiral, só que nesse caso tem 2 carbonos quirais. Daí pode surgir uma dúvida. Como que eu determino o número de isômeros ópticos, sabendo que num composto pode ter mais do que um carbono quiral? Bom, se tiver um carboninho quiral, você vai ter 2 isômeros, o destrógeno e o levógeno. Mas se você tiver mais do que 2 carboninhos quirais, ok. Nós simplesmente contamos o número de carbonos quirais, quer dizer, quantos carbonos quirais tem, daí nós aplicamos a famosa equação de Van 't Hoff. A equação de Van 't Hoff, bem simplesinha, para os isômeros que têm atividade óptica é dada por 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais. Então, se você achou lá 2 carbonos quirais, vai ser 2 elevado ao quadrado, isso é igual a 4 isômeros ópticos. Bastante atenção agora, que eu vou pegar aquela mesma molécula que tinha 2 carboninhos quirais, e eu vou fazer com vocês um estudo quantitativo dos isômeros que aqui apresentam. E vou tentar mostrar para vocês um termo bem estranho específico, que é o de diastereoisômeros. Então acompanhe meu raciocínio. Bom, aplicando a fórmula de Van 't Hoff para achar o número de isômeros ópticos ativos, nós temos 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Então, para esse composto, nós vamos encontrar 4 isômeros ópticos ativos que desviam a luz, dos quais 2 são destrógenos e 2 são levógenos. Metadinha, beleza? Então tem 2 destrógenos e 2 levógenos. Eu vou representar esses destrógenos e levógenos pela letrinha X e Y, tá bom? Então eu vou ter, por exemplo, um X+, e um Y+, 2 isômeros destrógenos. E vou ter um Y- e um X-. Esse X e esse Y eu estou usando no lugar da substância. Só imagina, uma substância X que desvia para a direita, uma substância Y que desvia para a direita, tudo bem? Uma substância Y que desvia para a esquerda, uma substância X que desvia para a esquerda. Então aqui estariam os 4 isômeros ópticos desta substância, onde eu estou representando por X e Y. Bom, tá vendo esse parzinho aqui, ó, X+ e X-? Esses daqui são as antípodas ópticas. Antípodas ópticas, é a mão esquerda e a mão direita, entendeu? Então esse aqui é um parzinho. O outro parzinho seria aqui, ó, o Y+ e o Y-. São os 2 pares de isômeros ópticos, as 2 pares de antípodas ópticas, de estereoisômeros, de enantiomorfos, tudo bem? Então, um parzinho X+, X-, um parzinho Y+, Y-. Mas existem 2 pares aqui, por exemplo, esse daqui, ó,
Y mais e X menos. Estes pares não são a imagem especular um do outro. O X mais e o X menos é a mão esquerda e a mão direita, a imagem especular um do outro. O Y mais e o Y menos é a imagem especular um do outro, mão esquerda e mão direita. Mas o Y mais e o X menos, e o X mais e o Y menos, eles não são a imagem especular um do outro. É como se fosse a minha mão direita e a mão esquerda de outra pessoa. Apesar de ser um par, direito e esquerdo, não é a imagem especular do outro. Esses pares, que não são imagem especular, mas são pares, destrógeno e levógeno, são chamados de diastereoisômeros. Então, o que são diastereoisômeros? São pares de isômeros ópticos que não são imagem especular um do outro, que não se sobrepõem, são moléculas que não se sobrepõem uma à outra, beleza? É um termo meio confuso que pode aparecer e a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, nesse caso, nós temos dois pares de diastereoisômeros, beleza? Tudo bem? Bom, faça suas anotações, volte o vídeo, vá devagarzinho para que você entenda. Eu acho que é possível entender com essa representação, tá bom? Bom, acontece o seguinte, que nós temos uma possibilidade. Essa possibilidade é chamada de inatividade. Essa inatividade, ela acontece quando nós fazemos, uma possibilidade é quando nós fazemos uma mistura de isômeros, destrógenos e levógenos. Então imagina aqui ó, que a gente tem um recipiente com uma quantidade de levógeno e uma quantidade com destrógeno. Pode pensar no ácido lácteo. Então a gente tem um ácido lácteo levógeno e um ácido lácteo destrógeno. O que nós vamos fazer? Nós vamos promover uma mistura, atenção que eu vou usar um termo aqui, ó, uma mistura equimolar, ou seja, na mesma quantidade de mols. Então eu vou colocar, por exemplo, um mol de um e um mol do outro. E essa mistura, tá vendo? Essa mistura aqui, se nós pegarmos um pouquinho dessa mistura e colocarmos lá no polarímetro, sabe o que a gente vai enxergar? Nada. Nós não vamos ver desvio da luz polarizada. Por quê? Porque um isômero vai anular o desvio do outro. Quer dizer, se um desvia a luz com 20 graus, por exemplo, positivos, o outro vai desviar a luz com 20 graus negativos. E o que eu vou observar? Nada. Um vai compensar o outro. Ok? Esse desvio não observado, quer dizer, essa nova possibilidade é chamada de mistura racêmica. Muitos autores consideram isso como um isômero. Na verdade, não é um isômero, são dois isômeros misturados que está gerando uma nova possibilidade. E essa mistura racêmica é considerada um isômero inativo dentro dessa perspectiva. Mas como é que eu sei quantos isômeros inativos tem quando tem um monte de carbono quiral? Ué, você sempre vai ter metade. Ou seja, para achar o número de isômeros inativos, é só aplicar 2 elevado a n menos 1. Quer dizer, nós simplesmente diminuindo 1 da potência, a gente está encontrando sempre a metade. Também poderia escrever assim, ó, 2 elevado a n sobre 2, que é exatamente metade dos ativos, ok? Então vamos lá pegar o exemplo que a gente fez na aula passada, que tinha os dois carboninhos quirais, os isômeros ativos 2 elevado ao quadrado, isso dava 4 ativos, 2 destrógenos, 2 levógenos. Para achar os inativos, eu vou fazer o quê? 2 elevado a 2 menos 1. Ou seja, eu tenho dois carbonos quirais, menos 1, isso dá 1, daí 2 elevado a 1 é igual a 2. Nós temos duas misturas racêmicas, ou seja, dois isômeros inativos, beleza? Então, quando o cara pergunta o número de isômeros totais, você tem que achar os ativos e os inativos. Os inativos são sempre metadinhas, tudo bem? Se ele perguntar só o número de isômeros, são só os ativos. Se ele perguntar só os ativos, 2 elevado ao quadrado. Só os inativos, 2 elevado a n menos 1. Bom, só um detalhezinho, eu não coloquei essa projeçãozinha para vocês, mas vou deixar aqui a dica para você fazer o estudo. Existe uma possibilidade de você ter um isômero inativo, não por um anulamento externo, quer dizer, um isômero anular o outro, mas dentro da própria molécula, ou seja, um anulamento interno. Isso acontece quando você tem dois carboninhos quirais iguais. Quando tem dois carbonos quirais iguais, todos os ligantes de um é exatamente igual aos ligantes do outro. Nessa situação, você vai ter uma terceira possibilidade, um isômero que é inativo, mas ele não é por responsabilidade desse anulamento externo. Ele é um anulamento interno, quer dizer, a própria molécula vai promover o anulamento do desvio. Quando isso acontece? Quando tem dois carbonos quirais exatamente iguais. Isso vai gerar uma situação, um isômero inativo chamado isômero meso. Então fica a dica, a sugestão para você fazer uma pesquisa, uma breve pesquisa, um estudo sobre isômeros meso. O que o isômero meso é? Um isômero óptico inativo, mas que acontece por um anulamento interno quando se tem dois carboninhos quirais iguaizinhos na mesma molécula. Por exemplo, esse carbono quiral é diferente disso, porque todos os ligantes são diferentes. Se eles fossem iguais, nós teríamos uma nova possibilidade,
que é um isômero inativo por compensação interna chamado meso, certo? Queridos, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, façam um bom proveito dessa aula e eu espero vocês na próxima. Tchau, tchau!